Voltando-nos para uma história que está a ganhar as manchetes em todo o mundo, uma nova descoberta sem precedentes, embora controversa, está a lançar luz sobre um mistério que remonta a milênios, muitos milênios. Durante mais de 45 mil anos, os enigmáticos Anunnaki têm ocupado um lugar de destaque nos mitos, lendas e textos antigos da Mesopotâmia. Disse que estes seres misteriosos desceram dos céus para moldar o destino da humanidade. Algumas das coisas mais interessantes sobre a história antiga, particularmente o que emergiu da antiga Suméria. Curiosamente, os sumérios deixaram registros complexos descrevendo os Anunnaki não como deuses abstratos, mas como seres de carne e osso que dominavam tecnologia avançada, governaram as primeiras cidades da Terra e até alteraram o próprio tecido genético da humanidade. Agora, após 4.500 anos, os cientistas finalmente descobriram a verdade sobre os Anunnaki. Hoje vamos revelar toda a verdade. O paradoxo das contribuições sumérias. Surgindo das planícies aluviais da Mesopotâmia por volta de 4.500 a.C. Os sumérios lançaram as bases da civilização humana. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita conhecido do mundo por volta de 3.200 a.C. Eles codificaram leis, criaram sistemas de irrigação complexos, construíram arquitetura monumental como os zigurates e realizaram observações astronômicas avançadas. Figuras como Enheduanna, o primeiro autor nomeado na história, e governantes como Gilgamesh, cuja narrativa épica antecede as obras de Homero em mais de um milênio, ilustram o profundo impacto dos sumérios. No entanto, apesar dessas conquistas, suas narrativas históricas, particularmente aquelas referentes às origens humanas e às interações com os seres que chamavam de Anunnaki, são frequentemente negligenciadas pela academia tradicional. Curiosamente, suas inovações materiais são elogiadas como fundamentais para a civilização. Esse paradoxo é ao mesmo tempo intrigante e revelador. Descobertas arqueológicas em sítios como Ur-Uruk, Eridu e Nippur oferecem uma riqueza de informações sobre a sociedade suméria. Em 1922, a escavação de Sir Leonard Woolley, em Ur, revelou o cemitério real com artefatos como o estandarte de Ur, joias elaboradas e instrumentos musicais, demonstrando uma cultura avançada com estratificação social, rituais religiosos e redes de comércio internacional. Tabuletas de argila recuperadas nesses sítios arqueológicos, agora abrigadas em museus como o Museu Britânico e o Louvre, contêm registros detalhados das crenças sumérias. Esses textos descrevem interações entre humanos e os Anunnaki, seres que, segundo os sumérios, desceram dos céus e desempenharam um papel fundamental na formação da humanidade. O Enuma Elish e a epopeia de Gilgamesh falam de um mundo pré-diluviano, onde deuses e humanos interagiam intimamente, uma narrativa surpreendentemente semelhante aos relatos bíblicos e corânicos posteriores de uma era primordial interrompida pelo julgamento divino. Acadêmicos como Zecharia Sitchin argumentaram que as referências aos Anunnaki em textos sumérios apontam para seres extraterrestres que intervieram na evolução humana, possivelmente por meio de manipulação genética. Pesquisadores mais cautelosos, como o Dr. Samuel Noah Kramer, um dos assiriólogos mais respeitados do século XX, reconheceram que os próprios sumérios afirmavam receber seu conhecimento dos deuses. A análise de Kramer de textos como as Instruções de Shurapak e a Lista de Reis Sumérios revela padrões em que a realeza e a ordem social são descritas como descendendo dos céus, um tema recorrente na literatura suméria.
No entanto, quando esses registros discutem as origens da humanidade ou os papéis dos Anunnaki, são rotulados como mito, embora as mesmas tábuas também contenham transações comerciais meticulosamente registradas, códigos legais e prescrições médicas. Essa aceitação seletiva em que as contribuições sumérias para o direito à escrita e à tecnologia são celebradas, mas suas próprias explicações sobre as origens humanas são descartadas, sugere um viés implícito em como interpretamos os registros antigos. Se concedêssemos aos sumérios a mesma credibilidade em suas narrativas que concedemos às suas inovações, nossa compreensão da história humana mudaria drasticamente. A visão tradicional de uma progressão linear de caçadores-coletores primitivos a civilizações avançadas daria lugar a um quadro mais complexo. Estudos genéticos recentes, como os do Dr. Robert Schalk e do Dr. David Reich, revelaram complexidades na ancestralidade humana, sugerindo eventos de miscigenação e diversidade genética que não se encaixam completamente na cronologia convencional da evolução humana. Esses estudos desafiam a narrativa simplista do desenvolvimento humano linear. Além disso, descobertas como Göbekli Tepe, na atual Turquia, datada de cerca de 9.600 a.C., recuam a cronologia da atividade humana avançada em milhares de anos, alinhando-se mais de perto com os relatos sumérios e de outras culturas antigas. Então, o que os sumérios tinham a dizer sobre o nosso passado? A descoberta das tábuas sumérias. Em 1840, a descoberta das tabuletas sumérias por arqueólogos britânicos, notadamente Austin Henry Laird e sua equipe na antiga cidade de Nínive, marcou uma virada monumental na história do conhecimento romano. Embora Nínive seja um sítio assírio, grande parte do material desenterrado, incluindo as famosas tabuletas cuneiformes, foi posteriormente rastreado até origens sumérias, especificamente de sítios como Nippur, Uruk e Eridu, onde as primeiras camadas da civilização haviam se estabelecido. Entre elas estavam as 14 tabuletas datadas de aproximadamente o século 20 a.B.C. Agora, consideradas os primeiros exemplos conhecidos de escrita humana. Escritos em escrita cuneiforme com marcas em forma de cunha gravadas na argila, esses textos incluem relatos cosmológicos, genealogias de deuses e reis, descrições da criação da humanidade e a narrativa mais antiga conhecida sobre o dilúvio anterior à história bíblica de Noé em mais de 1000 anos. O Enuma, Elish, Epopeia de Gilgamesh e a Epopeia de Atrahasis, entre outros, nos apresentam um panteão de deuses conhecidos coletivamente como Anunnaki, seres supremos, que intervinham diretamente nos assuntos da humanidade. Nesses textos, há menção a um pai de todos os começos, um conceito abstrato quase filosófico de uma fonte primordial da existência. Contudo, quando se trata da criação da humanidade, as tábuas falam de múltiplos deuses, agindo em conselhos, deliberando, discordando e até mesmo experimentando em vez de uma divindade singular e onipotente, como a encontrada no livro do Gênesis. A história da criação suméria preservada nessas tábuas apresenta uma imagem surpreendentemente diferente de Adão e Eva e do Jardim do Éden. Nos textos sumérios, os primeiros humanos, Adamu, que significa homem, e Tiamat, ou a mãe da vida, são criados pelos deuses por meio de um processo que se assemelha mais à engenharia genética do que a um decreto divino. Os Anunnaki, liderados pelo deus Enki, moldam a humanidade combinando a essência de um deus, às vezes chamada de sangue dos deuses com argila da terra. O Jardim do Éden.
O Éden não é descrito como um paraíso etéreo, mas como um local real, uma planície exuberante e fértil na Mesopotâmia, onde os deuses habitam e administram seus projetos agrícolas com a humanidade criada para cuidar dos campos e aliviar os deuses de seu trabalho. Interessante não é bem, fica ainda mais chocante. Embora os estudiosos tradicionais frequentemente descartem os Anunnaki como construções mitológicas, parte de uma estrutura simbólica para explicar fenômenos naturais, a consistência desses relatos em diferentes textos sumérios e acádios posteriores, bem como a especificidade da linguagem utilizada como a frase repetida, aqueles que vieram dos céus à terra, levanta questões importantes. Evidências arqueológicas corroboram ainda mais a antiguidade e a importância dessas tabuletas. Escavações em sítios como Nippur, realizadas pela Universidade da Pensilvânia sob a direção de John Punnett Peters e John Henry Haynes, entre 1889 e 1900, revelaram vastas bibliotecas de tabuletas cuneiformes, incluindo registros administrativos, hinos e textos mitológicos. A famosa Tábua de Nippur, datada de cerca de 2100 a.C., contém a lista de reis sumérios, que registra os reinados de reis antediluvianos que duraram milhares de anos, uma noção estranhamente ecoada em Gênesis 5, onde se diz que os patriarcas viveram por séculos. Outras tábuas descrevem observações astronômicas detalhadas, como a Tábua de Vênus de Amisaduca, que sugere um nível de conhecimento celestial muito além do que seria esperado para uma sociedade do início da Idade do Bronze. Acadêmicos como Samuel Noah Kramer, Thor Kjeld Jacobsen e Stephanie Daly traduziram e analisaram meticulosamente esses textos, notando a notável continuidade de temas que mais tarde apareceriam na Bíblia hebraica, nos mitos gregos e até mesmo na cosmologia hindu. Contudo, as implicações teológicas desses escritos antigos têm sido frequentemente minimizadas. Por exemplo, embora Kramer tenha reconhecido os paralelos entre as narrativas sumérias do dilúvio e a história de Noé, ele não chegou a endossar a ideia de que os Anunnaki eram seres reais que influenciaram a história da humanidade. Não obstante, as conexões linguísticas e narrativas são inegáveis. A palavra hebraica Elohim, frequentemente traduzida como Deus no Antigo Testamento, é um substantivo plural que sugere uma entidade coletiva em vez de singular, muito semelhante aos Anunnaki sumérios. Seria possível que a estrutura monoteísta dos textos religiosos posteriores fosse uma simplificação de um sistema teológico anterior mais complexo. A supressão dessas narrativas alternativas pode não ser acidental. A descoberta das tábuas sumérias ocorreu em um momento em que a sociedade ocidental, profundamente influenciada pela Bíblia e pelas disciplinas emergentes da arqueologia e da antropologia, estava construindo uma visão particular da história humana que enfatizava o progresso linear, o excepcionalismo humano e uma divindade transcendente singular. Então, o que sabemos sobre esses seres supremos, os Anunnaki, e a história das origens da humanidade? De acordo com as tabuletas sumérias, particularmente o Enuma Elish e a epopeia de Atra-Hassis, os Anunnaki não eram meras divindades no sentido mitológico, mas descritos como um grupo de seres poderosos e tecnologicamente avançados que desceram à Terra, vindos de um planeta distante chamado Nibiru. Sua chegada, tradicionalmente datada de cerca de 445 mil anos atrás, marca um ponto crucial na linha do tempo mito-histórica da humanidade. O termo sumério Anunnaki se traduz aproximadamente como aqueles que vieram do céu para a terra, e nos textos eles são retratados como uma assembleia coletiva de deuses,
liderada por figuras como Anu, o deus do céu e rei do conselho, Anunnaki, Enlil, o senhor do ar, e Enki, o deus das águas e da sabedoria, frequentemente retratado como o benfeitor da humanidade. De acordo com as interpretações de Zecharia Sitchin, cujo livro de 1976, o 12º planeta, popularizou a teoria de Nibiru, o planeta natal dos Anunnaki é um membro distante do nosso sistema solar. Nibiru, um mundo massivo rico em óxido de ferro que entra no sistema solar interno aproximadamente a cada 3.600 anos em uma órbita elíptica alongada. A interpretação de Sitchin baseia-se nas descrições sumérias de Nibiru como uma estrela errante que causa perturbações nos planetas que se aproxima. A atmosfera de Nibiru, segundo os relatos sumérios interpretados por Sitchin, estava se deteriorando devido à degradação ambiental, um problema que lembra assustadoramente as preocupações modernas da Terra com as mudanças climáticas e os danos atmosféricos. A solução dos Anunnaki foi infundir a atmosfera de seu planeta com partículas de ouro, criando um escudo refletor capaz de restaurar o equilíbrio. Essa proposta de uso do ouro se alinha de maneiras intrigantes com as aplicações científicas e tecnológicas modernas. As propriedades únicas de reflexão e condutividade do ouro o tornam indispensável na tecnologia espacial atual, incluindo seu uso nos espelhos do telescópio espacial James Webb e em componentes de espaçonaves. Além disso, as descobertas arqueológicas fornecem suporte circunstancial à ideia de que o ouro tinha um status excepcional na antiga sociedade suméria. Os túmulos reais de Ur, escavados na década de 1920 por Leonard Woolley, revelaram uma riqueza impressionante de artefatos de ouro, incluindo coroas joias e objetos rituais datados do 3º milênio AP-Muksu. O trabalho artesanal meticuloso e a enorme quantidade de ouro sugerem que ele possuía um significado sagrado ou mesmo extraterrestre que ia além do mero adorno. Além disso, textos sumérios antigos frequentemente se referem às operações de mineração dos deuses em Abzu, um termo associado ao subterrâneo e ligado a Enki, implicando uma extração literal de recursos da terra. A epopeia de Atrahasis, datada do século XVII, descreve explicitamente como os Anunnaki, sobrecarregados pelo trabalho árduo da mineração de ouro, se revoltaram contra seus líderes. Em resposta, Enki propôs a criação de um Lulu, um ser híbrido ou protótipo humano, para realizar o trabalho em seu lugar. Esse ato de criação de humanos, descrito como uma combinação da essência Anunnaki e argila terrena, prefigura o Adão bíblico e ressoa com as teorias modernas de manipulação genética. Enquanto estudiosos tradicionais como Thorkel Jacobsen enfatizam os aspectos simbólicos e poéticos dessas narrativas, pesquisadores alternativos argumentam que o nível de detalhamento, as referências ao sangue dos deuses e as menções repetidas a locais específicos como Eridu e o Abzu sugerem uma memória de eventos históricos reais, ainda que distorcida pelo tempo e pela transmissão cultural. A astronomia moderna reforçou a hipótese de Nibiru. Em 2016, os astrônomos Konstantin Batygin e Michael Ekwandi Brown, do Caltech, publicaram uma pesquisa sugerindo a existência de um grande planeta invisível, apelidado de Planeta 9, nas regiões mais externas do nosso sistema solar. Sua hipótese baseava-se em anomalias gravitacionais observadas nas órbitas de objetos transnetunianos, que poderiam ser explicadas pela presença de um planeta com massa aproximadamente 10 vezes maior que a da Terra
orbitando a uma distância de 400 a 800 unidades astronômicas. Embora o planeta 9 ainda não tenha sido observado diretamente, sua existência teórica apresenta uma semelhança impressionante com o Nibiru, descrito em textos sumérios. A narrativa dos Anunnaki também se cruza de forma instigante com questões modernas sobre as origens humanas. O surgimento repentino há cerca de 300 mil anos de capacidades cognitivas e sociais avançadas intrigou os paleoantropólogos. Embora o modelo padrão atribua isso à seleção natural, o momento e a abruptidade desse grande salto no comportamento humano levaram alguns a questionar se influências externas desempenharam algum papel. Seriam as histórias sumérias dos Anunnaki uma lembrança simbólica de um encontro ancestral que acelerou o desenvolvimento da nossa espécie? Seja como for, prossigamos com a narrativa dos Anunnaki. Os assentamentos dos Anunnaki e o sistema de trabalho escravo. De acordo com antigas tábuas sumérias, particularmente aquelas escavadas por Sir Leonard Woolley, na década de 1920, no sítio arqueológico de Ur, no atual Iraque, e as interpretações de estudiosos como Zechariah Sitchin, os Anunnaki chegaram à Terra há cerca de 445 mil anos. Sua missão, conforme preservada em textos como o Atrahasis e o Enuma Elish, era extrair recursos preciosos, principalmente ouro, para restaurar a atmosfera debilitada de seu planeta natal, Nibiru. Para facilitar essa tarefa monumental, eles estabeleceram o primeiro assentamento terrestre conhecido como Eridug, que significa lar distante, situado nos pântanos do Golfo Pérsico. Os sumérios consideravam Eridug, mais tarde chamada de Eridu, o berço da civilização, e segundo o rei sumério, List foi a primeira cidade fundada pelos próprios deuses, sob a liderança de Enki, o deus da sabedoria e das águas. Como engenheiro-chefe das operações terrestres dos Anunnaki, Enki supervisionou o estabelecimento da estação terrestre. Um Eridug, um centro administrativo de logística de mineração e de coordenação de operações em Abzu, a região rica em depósitos minerais tradicionalmente associada ao sul da África. A narrativa conta que enquanto os Anunnaki supervisionavam o grande projeto, empregavam uma força de trabalho extraterrestre subserviente conhecida como Igigi. Os Igigi, frequentemente descritos nos textos como deuses mais jovens ou servos divinos, eram encarregados do árduo trabalho de cavar canais, minerar e manter a infraestrutura. Seu trabalho era imenso. O Atrahasis narra como os Igigi, sobrecarregados por um trabalho incessante, eventualmente se rebelaram contra seus senhores Anunnaki há cerca de 300 mil anos. Essa insurreição, conhecida como Revolta Igigi, culminou em um impasse dramático, no qual os Igigi incendiaram suas ferramentas, cercaram a morada de Enlil, em Nippur, e exigiram alívio para seu sofrimento. Diante da perda da força de trabalho vital para a missão dos Anunnaki, Enlil propôs a criação de um novo ser moldado por meio de engenharia genética que serviria como força de trabalho substituta. Os textos sumérios, particularmente o Atrahasis, descrevem esse momento com um senso de reverência e solenidade. Os deuses se reuniram no Abzu, onde Enki e a deusa do nascimento Ninhursag, também chamada Mami, realizaram um experimento biológico. Eles coletaram a essência interpretada por Sitchin como material genético de um Anunnaki, misturaram-na com a argila da terra, simbolizando o Homo erectus, os hominídeos nativos, e assim produziram um híbrido, o Lulu Amelu, ou trabalhador mestiço.
Este ser, o Adamu, tornou-se o protótipo dos humanos modernos, e o termo Adamu ressoa de forma notável com o Adão hebraico. Evidências arqueológicas oferecem um apoio sutil, porém instigante a esses relatos. A descoberta do sítio arqueológico de Eridu, datado do 6º milênio, revela um plano urbano avançado, sistemas de irrigação sofisticados e indícios de trabalho organizado muito antes da suposta invenção da escrita em 3200 a.C. O zigurate do sítio arqueológico, que se acredita ter sido dedicado a Enki, testemunha a reverência que os sumérios tinham por seus deuses e a centralidade de Eridu em sua mitologia. Além disso, estudos genéticos como os conduzidos sobre a hipótese da Eva mitocondrial identificaram um gargalo genético repentino e relativamente recente na ancestralidade humana, sugerindo um evento singular que remodelou o genoma humano. As pistas linguísticas presentes em línguas antigas reforçam ainda mais essa interpretação. A palavra suméria para adoração avod significa literalmente trabalhar para. Isso sugere que a relação original da humanidade com os deuses não era meramente de reverência, mas de serviço. Os sumérios se viam como os trabalhadores dos deuses e seus rituais, oferendas e economias dos templos eram estruturados em torno dessa dinâmica. Os complexos de templos de Ur, Uruk e Eridu não eram meramente centros religiosos, mas também polos administrativos onde mercadorias eram coletadas, armazenadas e redistribuídas. No entanto, as opiniões de especialistas sobre essas interpretações permanecem divididas. Acadêmicos tradicionais como Samuel Noah Kramer e Thorkild Jacobson enfatizam a natureza simbólica e mitopoética dos textos sumérios, considerando as histórias dos Anunnaki como metáforas para forças da natureza e hierarquias sociais. Em contraste, pesquisadores como Sitchin, Michael Tellinger e, mais recentemente, Mauro Biglino, argumentam que o nível de detalhe, como o uso de nomes específicos, localizações geográficas e referências a ferramentas e materiais, sugere um registro de eventos reais, ainda que expresso na linguagem mitológica da época. Então, será que os antigos sumérios, em seus intrincados textos poéticos, preservaram um relato fragmentado de uma época esquecida? Bem, com o tempo poderemos responder a essa pergunta de forma conclusiva. Mas espere, ainda não terminamos com a história dos Anunnaki, do cruzamento entre as espécies e dos Nefilins. De acordo com textos mesopotâmicos antigos como a Epopeia de Gilgamesh e o Livro dos Gigantes, a fusão das linhagens sanguíneas dos Anunnaki e dos humanos começou após a criação dos primeiros Homo sapiens, como força de trabalho, quando os Anunnaki, particularmente os de alta posição, começaram a tomar mulheres humanas como companheiras. Os descendentes resultantes, conhecidos como Nephilims, ou gigantes da antiguidade, nasciam de uma mistura de genética celestial e terrestre. Essa prática, no entanto, não era universalmente aceita entre a elite Anunnaki. Enlil, o deus principal do panteão Anunnaki, estava profundamente preocupado com as consequências do cruzamento entre humanos e Anunnaki. Enquanto Enki, o deus da sabedoria e arquiteto da criação da humanidade, defendia a hibridização que produziu o Homo sapiens como força de trabalho, Enlil via as uniões que resultaram nos Nefilins como um desvio perigoso. Os Nefilins, descritos no Gênesis como homens poderosos da antiguidade, homens de renome, simbolizavam um poder emergente que poderia ameaçar a ordem cósmica estabelecida e, mais importante, a sobrevivência de Nibiru, o planeta natal dos Anunnaki. A cronologia desses eventos, reconstruída a partir de diversas tabuletas sumérias e narrativas bíblicas, coincide com um período de significativo crescimento populacional e complexidade social na Mesopotâmia antiga,
aproximadamente entre 3.000 e 2.000 a.T. Escavações arqueológicas em sítios como Uruk-Ur e Nippur revelam evidências de expansão de centros urbanos, arquitetura monumental e aumento da estratificação social durante essa era. Essas mudanças correspondem aos relatos lendários de um banimento do paraíso que muitos estudiosos e mitólogos comparativos interpretam como reflexos alegóricos de mudanças socioambientais reais, como o desmatamento, a superpopulação e a degradação de paisagens idílicas anteriores. Os filhos dos Anunnaki e dos humanos eram chamados de Nefilim. A raiz da palavra vem do hebraico e significa cair. Alguns a interpretam como aqueles que caíram ou aqueles que fazem outros caírem. Essa dualidade captura seu status ambíguo, parte divino, parte morto. A lista de reis sumérios. Um documento antigo que registra os reinados dos primeiros reis menciona governantes com longevidades que ultrapassam em muito os limites humanos modernos, o que alguns especialistas especulam que possa refletir a memória desses gigantes híbridos. Por exemplo, o rei antediluviano Alulin, que teria governado Eridu por 28.800 anos, é frequentemente citado como um símbolo da época dos Nefilins. A descoberta de tabuletas sumérias e acádias em meados do século XIX e início do século XX em sítios arqueológicos como Tel el-Mukayyar e Nippur revelou fragmentos de epopeias como Enuma Elish e Atra-Hasis que narram uma luta cósmica entre Enlil e Enki sobre o lugar da humanidade no universo. Enlil, opondo-se aos Nefilins, e a hibridização entre os Anunnaki e os humanos via essas uniões como uma ameaça ao equilíbrio de poder e buscava impedir que os humanos se tornassem poderosos ou independentes demais, uma ansiedade que pode ter motivado a decisão de desencadear o grande dilúvio como uma drástica reinicialização, freando a proliferação humana e restaurando o controle dos Anunnaki. Essa narrativa de intervenção divina se alinha com descobertas arqueológicas como as de Leonard Woolley e Max Mallowan sobre inundações catastróficas e mudanças culturais abruptas na Mesopotâmia por volta de 2900 a.C. O impacto na história da humanidade. Os relatos sumérios sobre as origens humanas apresentam uma narrativa surpreendentemente diferente da história convencional e das tradições religiosas, desafiando pressupostos fundamentais sobre os primórdios da humanidade, seu desenvolvimento e sua relação com o divino. Essa visão de mundo não apenas reformula o lugar da humanidade na ordem cósmica, mas também desafia a narrativa científica convencional de que os humanos surgiram unicamente por meio da seleção natural e da mutação aleatória ao longo de milhões de anos. A antropologia e a biologia evolutiva tradicionais apresentam um modelo gradualista apoiado por evidências fósseis como a descoberta do Australopithecus afarensis, ou Lucy, datado de cerca de 3,2 milhões de anos atrás, e a subsequente evolução do Homo habilis e do Homo erectus. No entanto, os textos sumérios propõem um salto repentino em complexidade e inteligência, coincidindo com a intervenção dos Anunnaki. Descobertas arqueológicas como técnicas metalúrgicas avançadas e planejamento urbano primitivo em cidades sumérias como Uruk e Eridu, datadas de cerca de 3.500 a.C., sugerem a transmissão de conhecimento além do que seria esperado de um desenvolvimento puramente indígena. Esses avanços tecnológicos abrangem sistemas de irrigação, a roda, a escrita,
e estruturas de governança sofisticadas, todos atribuídos pelos sumérios à tutela de seus deuses. As tabuletas sumérias complexificam ainda mais as narrativas religiosas tradicionais. Em vez de um Deus único e todo-poderoso, os textos descrevem um panteão de deuses com características, motivações e conflitos semelhantes aos humanos. Os criadores da humanidade eram múltiplos seres politeístas que se envolviam em experimentos genéticos e lutas pelo poder político. Esse politeísmo contrasta fortemente com as tradições monoteístas que dominam as religiões abraâmicas. As opiniões de especialistas sobre esses assuntos são profundamente divergentes. O renomado assiriólogo Samuel Noah Kramer, pioneiro na tradução de textos sumérios no século XX, descreveu-os como alguns dos documentos históricos mais importantes já encontrados. Kramer, no entanto, não chegou a endossar interpretações extraterrestres, considerando os deuses como figuras mitológicas e não como visitantes literais. Em contraste, Zecharia Sitchin, autor e pesquisador que popularizou a narrativa dos Anunnaki em livros como O 12º Planeta, publicado em 1976, defendeu amplamente uma interpretação literal desses seres como antigos astronautas que manipularam geneticamente a humanidade. A obra de Sitchin inspirou um debate cultural e acadêmico significativo sobre o conhecimento ancestral e suas possíveis implicações. Evidências arqueológicas fornecem um suporte intrigante, embora circunstancial, à possibilidade de conhecimento avançado e influências externas na história humana primitiva. A precisão com que os sumérios construíram seus zigurates, templos e canais de irrigação demonstra uma engenharia sofisticada que exigia matemática e astronomia avançadas. A invenção suméria da escrita cuneiforme. Uma das primeiras escritas do mundo possibilitou o registro detalhado de informações e uma administração complexa. Esse salto intelectual, juntamente com artefatos como o estandarte de Ur e os primeiros selos cilíndricos, aponta para uma civilização que valorizava a ordem, a tecnologia e o conhecimento, qualidades que poderiam, se a narrativa suméria for precisa, ser resquícios da orientação dos Anunnaki. Além disso, a genética moderna ocasionalmente fornece pistas tentadoras que corroboram as teorias da hibridização. A descoberta de DNA neandertal e denisovano em genomas humanos modernos sugere que ocorreu cruzamento entre espécies de hominídeos. Embora a hipótese dos Anunnaki estenda essa ideia para além das espécies conhecidas, sugerindo intervenção extraterrestre, enquanto a ciência convencional sustenta que esses eventos de cruzamento foram naturais e evolutivos, a sugestão de engenharia genética levanta questões sobre as origens da consciência humana, da inteligência e da complexidade social. Seja qual for a verdade e quando quer que ela seja revelada, isto é algo para se pensar. Bem, por agora é só. Obrigado por assistir. Gostou deste vídeo? Se sim, deixe seu like, um comentário e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. E não perca este vídeo que você está vendo agora, é realmente incrível. A história do Grande Dilúvio. Segundo a tradição suméria e suas reinterpretações posteriores, Nibiru é um corpo celeste massivo, com uma órbita altamente elíptica que o aproxima do sistema solar interno aproximadamente a cada 3.600 anos. Acredita-se que essa passagem periódica cause uma cascata de perturbações cósmicas que variam desde instabilidade solar e anomalias gravitacionais até mudanças drásticas na geologia e no clima da Terra. Essa ligação entre Nibiru e eventos cataclísmicos é mais famosa na história do Grande Dilúvio, também conhecido como o Dilúvio
que é documentada em diversas culturas antigas, desde a epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, até o livro bíblico do Gênesis. A narrativa do dilúvio, datada por estudiosos como Leonard Woolley e Sir Max Mallowan, por volta de 2900 a.C., corresponde a um período em que camadas arqueológicas mostram evidências de inundações generalizadas e rápida ruptura cultural no Antigo Oriente Próximo. Avisos antigos sobre o dilúvio são descritos vividamente em textos sumérios e posteriormente acádios, onde observações astronômicas registram anomalias solares, como o aumento de manchas solares, erupções solares e comportamento magnético errático. Acredita-se que essas mudanças que precederam a chegada de Nibiru causaram o enfraquecimento do campo magnético da Terra, levando ao aumento das temperaturas globais e ao derretimento das calotas polares. Evidências geológicas corroboram essas afirmações. Amostras de núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártica mostram flutuações climáticas abruptas e picos de poeira atmosférica e radiação datando aproximadamente da mesma época. Essas mudanças ambientais teriam desencadeado a elevação do nível do mar e inundações catastróficas, fornecendo uma explicação natural para os mitos do dilúvio. Enlil, uma das principais divindades Anunnaki, decidiu desencadear o dilúvio como método de controle populacional. Sua ideia era exterminar os humanos corruptos e rebeldes. De acordo com a epopeia suméria de Atrahasis Enlil, estava frustrado com o barulho e a rebeldia da humanidade e buscou silenciá-la por meio do dilúvio. No entanto, outros Anunnaki, incluindo Enki, simpatizaram com os humanos e alertaram o herói Atrahasis, em paralelo ao Noé bíblico, para construir um barco. Parece familiar, não é? Investigações científicas modernas têm tentado correlacionar essas descrições antigas com fenômenos mensuráveis. Por exemplo, a ideia de inversões polares, onde os polos magnéticos ou mesmo físicos da Terra sofrem mudanças repentinas, encontra algum respaldo em estudos paleomagnéticos. Esses estudos revelam episódios de inversões e excursões geomagnéticas, onde os polos magnéticos se desviam significativamente ou se invertem temporariamente. Um desses eventos, a excursão de Lasham, há cerca de 41 mil anos, embora anterior ao ciclo de Nibiru, demonstra que o campo magnético da Terra não é estático e pode sofrer mudanças rápidas com graves consequências climáticas e biológicas. A instabilidade solar, associada à aproximação de Nibiru, também encontra ressonância na física solar moderna. Pesquisadores observaram ciclos de máximos e mínimos solares com aumento da atividade de manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal capazes de impactar a magnetosfera e o clima da Terra. Astrônomos da antiguidade, como os da Babilônia e posteriormente da Grécia clássica, registraram meticulosamente esses fenômenos. As implicações catastróficas das tempestades solares, incluindo interrupções nas redes elétricas e aumento da exposição à radiação, oferecem uma analogia moderna aos antigos temores em torno da chegada de Nibiru. As consequências do dilúvio também moldaram significativamente a cultura e a mitologia humanas. A reconstrução da civilização. Após o cataclismo, envolveu novas ordens sociais, práticas religiosas e inovações arquitetônicas. Por exemplo, o surgimento dos zigurates na Mesopotâmia simbolizou as tentativas humanas de se reconectar com o divino e recuperar o favor após a devastação causada pelo dilúvio. Essas estruturas monumentais eram dedicadas a apaziguar os deuses, garantindo sua proteção contínua. Esse período também testemunhou a codificação de leis e sistemas administrativos como o Código de Ur-Nammu, que visava restaurar a ordem e a justiça após a convulsão social causada pelo dilúvio. Em todo caso,
O grande dilúvio pode ser visto como algo mais do que uma simples história de ira divina. Avisos ancestrais sobre anomalias solares. Alterações magnéticas e derretimento das calotas polares encontram eco em descobertas científicas modernas, enquanto as ações dos Anunnaki refletem preocupações ancestrais sobre equilíbrio, controle e sobrevivência. O poder duradouro dessas histórias nos convida a reconsiderar o lugar da humanidade em um universo moldado por forças visíveis e invisíveis.